aqui na comunidade YPF Chapter Norte e Nordeste. Hoje a gente tem um evento aí, mais um evento muito, muito top. Um tema onde tem poucas pessoas falando. Então, aqui você já me conhece, né? Arimateia Lima, sou um dos gestores ali no Grupo Três Corações, na frente de trabalho que envolve hiperautomação e IA. Nós temos aqui os nossos convidados. Hoje eu vou estar mais no papel de host. Michel atua também ali junto comigo nessa frente e fazendo o papel ali de moderador. E nós temos aqui o Vitor, que é o nosso speaker principal, que é o cara que vai fazer aí todo esse material. Cara, eu sou bem suspeito para falar, porque eu estou diante de 3 pessoas muito didáticas e eu zero modéstia, porque eu me considero também uma pessoa bem didática, depois de eu ter ouvido vários feedbacks a respeito disso. Michel também nem se fala, né? Os feedbacks que eu venho recebendo da galera é muito positivo a respeito da didática dele. E o Vitor também foi um cara que surpreendeu muito, muito positivamente no primeiro evento que a gente teve, que foi presencial, na Unifor. Depois já tivemos um outro aqui, pela comunidade também, e o feedback, quando eu falei que a gente ia estar aqui, Vitor, a galera foi logo falando, pô, a didática do Vitor, o cara tem um dom mesmo de ser professor. No dia que eu não puder dar aula, Vitor, viu? Vou submeter ali para você e para o Michel ali para dar uma aula no dia que tiver ruim para mim aqui de agenda. Valeu. Bom, o que nós temos aqui para hoje, tá? Análise de pedido de reembolso em e-commerce, aplicação prática de agências de IA conversacionais e na nossa agenda. Deixa eu pegar aqui o nosso... Opções de seta, cadê o meu laser, mano? Opa, volta para cá. Aqui. Diferença de um agente de IA autônomo e um agente de IA conversacional. Isso aqui é bem legal, trazer esse tópico. Componentes de um agente conversacional, boas práticas desenvolvendo agentes conversacionais e o Andemo, análise de pedido de reembolso em um e-commerce. E aí depois o Vitor também vai trazer alguma coisa sobre modelos de integração e agentes conversacionais. Então, avançando um pouco mais, tem aqui o canal no YouTube, caso vocês queiram acompanhar. Tem aqui também um Instagram, para quem consome mais esse tipo de mídia. Geralmente eu coloco lá algumas informações sobre o webinar lá também. E bem aqui é um grupo do WhatsApp, que a depender, né, as pessoas também usam mais o WhatsApp, então eu mando informações sobre o webinar nesse grupo. Tem o canal do YouTube, tem aqui Automatize Pros, tem meu LinkedIn, que eu também envio essas informações lá. Eu acho que é isso, Vitor. Vou parar de compartilhar. E acho que fique à vontade para dar início, cara. Perfeito. Vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. Opa, aqui que eu vou ficar no infinito. Opa. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Deixa eu passar essa tela aqui para cá para evitar ficar no infinito. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todos, tá bom? Acho que, primeiramente, queria dizer que vamos fazer isso de uma forma muito dinâmica, tá? Fiquem à vontade para fazer as perguntas, tirar dúvidas, tá? Não fiquem com vergonha, podem fazer qualquer tipo de pergunta que vocês queiram, tá? A gente está falando aqui de temas que são relativamente novos, então muitas coisas podem não estar muito claras, às vezes vocês podem ter ali uma confusão ali com relação a conceitos, então fiquem à vontade, tá, para fazer perguntas e esclarecer todos esses pontos, tá bom? Eu sou o Vitor, eu trabalho na UiPath, já tem 3 anos, e eu sou gerente técnico de conta sênior, né? Hoje eu atuo ali como líder de práticas dentro do time aqui dos TANs, né? A gente chama de TANs, dentro da América Latina. Bom, e hoje a gente vai estar falando sobre agentes conversacionais, tá? Eu trouxe aqui alguns temas que eu acho que vão ser importantes a gente falar, as diferenças de um agente autônomo, um agente conversacional, os componentes, a gente tem uma demo ali focada ali na parte de análise de pedidos de reembolso, vamos falar um pouco ali de melhores práticas de desenvolvimento e falar de modelos de integração com agentes conversacionais, tá? E aí no fim a gente vai ter também um momento ali de dúvidas, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, podem levantar aqui a mão ou mandar no chat, aí eu vou pedir para o pessoal só me sinalizar.
Bom, acho que primeiro é importante esclarecer um pouco essa questão. Eu sei que pode parecer um pouco intuitivo, mas acho que é importante só reforçar, né? Vocês devem estar vendo ali muito uma questão de ouvindo falar muito sobre agentes, orquestração de agentes, maestro, flow, várias ferramentas que falam muito sobre essa questão de orquestração de agentes, né? E na maioria dos casos, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando o quê? Falando de um agente autônomo, né? O que que é um agente autônomo, né? Ele basicamente ele é um agente que ele recebe uma entrada e ele processa uma saída e gera uma saída, sabe? Ele é algo, vamos pensar assim, linear, né? Então, recebe uma entrada, ele tem lá o seu prompt, tem as suas complexidades, tem seus componentes, ele vai gerar uma saída. E é isso, não existe a possibilidade de você receber a saída dele e falar: "Ah, mas agora eu quero que você peça eu quero perguntar sobre esse tema, eu quero falar sobre", não existe essa possibilidade, né, ele é apenas uma execução, né. E a gente tem os agentes de conversação, né, os agentes de conversação, ele já tem essa característica de diálogo, né, ou seja, não existe muito esse conceito de uma entrada e uma saída, existe um diálogo, né, o usuário ele vai fazer uma interação, a gente vai interpretar, vai responder, aí o usuário vai fazer uma outra pergunta em cima daquilo, é uma interação, tá? Então, a maior parte dessas soluções que vocês veem aí falando sobre orquestração de agentes, maestro, flow, a gente está falando sempre sobre agentes autônomos, né? Porque como esses agentes eles possuem uma estrutura muito bem definida de entrada e saída, a gente consegue conectar tudo isso num fluxo de orquestração, tá? Agora, quando a gente está falando de conversação, né, ou seja, a gente quer interagir, quer perguntar questões de forma aberta, a gente quer que o agente forneça uma resposta, mas você quer perguntar um pouco mais questões sobre outros pontos associados, aí a gente está falando de uma conversação, tá? E aí é por isso que entra o agente conversacional, tá bom? Então, os agentes autônomos, eles têm essa característica de geralmente executarem tarefas muito complexas, né? Você vê ali que você tem aquele fluxo dentro do maestro, você tem agentes que são complexos, com várias tools, com vários contextos, com casos de escalation, então geralmente são agentes mais complexos, né? Porque de fato eles executam sem nenhum tipo de interação humana, né? Fora situações em que você precisa escalar para algum humano, tá? Enquanto os agentes de conversação, eles são geralmente mais focados ali em serem suportes, assistentes dos usuários, eles coletam informações, eles fornecem informações, eles tiram dúvidas, né? Então, eles têm cenários ali um pouco diferentes, né? O conversação, conversacional, ele é muito mais focado em apoiar, dar um foco ali de ajudar o usuário, né? O autônomo, ele já tem o foco maior em complexidade, fazer processos de forma independente, tá bom? Aqui as entradas, como eu comentei, o autônomo ele tem uma entrada bem definida, gera um resultado, enquanto a conversação é um chat, né? Cada mensagem que o usuário envia é um novo processamento que aquele agente vai ter que entender e responder, tá? E, como eu comentei, o propósito principal do agente autônomo, execução de processos bem definidos, né? Você sabe o que você quer processar, você sabe o resultado que quer ser, né? Claro que você vai ter variações, mas o agente ele está pronto para fazer essa execução. E enquanto o conversacional ele tem que ser capaz de entender nuances, ele tem que entender o contexto, ele tem que armazenar o histórico. Então existem algumas características um pouco diferentes. E aí, né, porque que fazem quais são os componentes, né, que fazem parte de um agente conversacional, né? Por que eles são, de fato, úteis, né? E que diferença eles têm de vocês, por exemplo, interagirem ali com o ChatGPT ou qualquer tipo de chatbot mais tradicional que vocês podem estar acostumados, né? Bom, aqui a gente tem todos os componentes que compõem esse agente conversacional, né? Primeiro a gente tem as ferramentas, né? Esse aqui, para quem está familiarizado ali com a parte dos agentes autônomos, é o mesmo conceito, né? Então você vai conseguir fazer a inclusão ali de automações, atividades, extração de documentos, servidores de MCP, APIs, atividades do Integration Services, tudo isso você consegue adicionar como parte do seu agente, né? Como se você estivesse fornecendo recursos para o seu agente para ele conseguir atingir os objetivos necessários, né? Então, isso a gente tem no agente autônomo e a gente tem aqui dentro do agente conversacional também, tá? O agente conversacional, à medida que ele interage com o usuário, ele pode invocar determinadas ferramentas para
garantir que ele vai atingir o objetivo necessário, tá? Quem invoca essas automações é o agente conversacional, né? A partir da interação com o usuário e a partir da forma como você configurou esse agente, tá? A gente também tem a questão de vocês conseguirem utilizar escalonamento, né? Então pode ser que em determinadas situações o agente ele vai escalonar para um humano fazer a análise, né? Pode existir situações como essas. E também a gente pode ter a adição ali de contextos, né? Da mesma forma como a gente tem nos agentes autônomos, ali o contexto de RAG, de adicionar as informações, uma política, um documento de procedimento, questões relacionadas que vão servir como memória desse agente para ele fazer as tomadas de decisões, tá? A gente também tem o Autopilot ajudando vocês nessa configuração, né? Então, para quem ele já tem familiaridade, é, vocês vão conseguir fazer o uso do Autopilot para ajudar vocês nessa configuração, né? Então, poxa, não sei quais são as melhores práticas para fazer o prompt, não sei como configurar aqui as minhas tools, o Autopilot ele consegue te ajudar com tudo isso, né? Você descreve qual que é o seu objetivo e ele vai ser capaz de converter isso em prompts, ele vai ser capaz de analisar o seu ambiente, identificar as tools, contextos que podem estar ali associados àquilo que você quer e te ajudar nessa configuração, tá? A gente também tem, né, o sistema ali, o Agent Score, né, o otimizador do agente, onde você consegue avaliar, ver, né, qual é a qualidade do seu agente, verificar quais são os pontos que você tem que melhorar. Ele pode até criar sugestões de ajustes que você precisa fazer, tá bom? A gente tem os guardrails, né, que também aqui estão associados a questões das automações, então vocês podem garantir que uma determinada automação ela só vai ser executada caso determinado parâmetro esteja presente, vocês podem vamos garantir que, por exemplo, aquela automação só vai ser executada se aquele parâmetro de entrada ele tiver determinada característica, né? Vocês conseguem fazer essas validações antes de executar ou até mesmo depois de executar, né? Fazer a validação de algum parâmetro de saída e caso algo fuja ali daquilo que vocês estavam esperando, vocês conseguirem fazer alguma ação, seja escalar para o humano, bloquear o processamento, fazer qualquer tipo dessas ações, tá? A gente tem a parte de escalonamento, né? Como eu comentei, toda a parte de colocar o humano no loop, também está contida aqui dentro, tá bom? E isso inclui também a parte de memória do agente, né? Onde o agente ele pode ter uma memória associada, onde ele armazena, né, interações anteriores que ele teve com os usuários e evitar que um possível escalonamento ele aconteça novamente. E por último, a gente tem todo o processo, né, de governança, monitoramento, que vocês já conhecem, né, de gestão de acesso, de controle de usuários, tudo isso também estão dentro desses componentes, tá? E por que que isso é importante, tá, pessoal? Porque, novamente, né, a gente está interagindo com um agente conversacional, isso pode parecer de uma maneira inofensiva, vamos dizer assim, mas por trás de tudo isso a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente tem agentes conversacionais que fazem ações em sistemas, que interpretam as solicitações do usuário, analisam política, fazem consulta nos sistemas de vocês, fazem ações nos sistemas de vocês. Então, a gente precisa ter muito bem esses componentes muito bem configurados para garantir que o resultado vai ser aquilo que vocês desejam, tá certo? E, bom, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Volta lá, pode por fazer, favor. pode fazer. Olhando aqui para esse ferramental que está envolvido aqui no todo o ecossistema, dentro dessa solução do IPF, a gente tem algo que possa nos ajudar a responder, por exemplo, imagina que eu tenho ali uma engenharia de contexto, ou eu tenho até mesmo algumas tools que vão ser invocadas à medida que a gente for utilizando esses agentes. E aí, não adianta, por mais que a gente estruture um bom prompt, por mais que a gente otimize o prompt, uma série de outras coisas, guardrails, a gente sempre tem uma chance da gente ter uma alucinação. Falo isso por experiência prática mesmo, e aí a minha pergunta é, dentro daquela camada de governança e monitoramento, eu conseguiria, por exemplo, ser capaz de monitorar todas as conversas que estão sendo mantidas com esses agentes? Eu poderia também, além de monitorar essas conversas, saber se, olha, alguém me fez uma pergunta, a resposta adequada deveria ser essa, mas o agente respondeu uma outra coisa,
e se eu teria como medir isso através de algum tipo de indicador, taxa de alucinação. Cobre isso? Tem algo nesse sentido aí, dentro dessa camada de monitoramento? Olha, dentro do processo primeiro que, durante o processo de desenvolvimento, né, a gente sempre, recomenda muito a questão dos testes, né, então vocês conseguem fazer o desenvolvimento de teste que é o que a gente chama, né, de test cases ali, onde vocês vão, definir diferentes cenários, diferentes conversas, diferentes diálogos ali que vocês conseguiriam ter, e vocês vão avaliar qual que é o resultado que o agente está gerando, e ele mesmo vai fazer uma avaliação do score que está sendo gerado, tá? Então, isso durante a fase de desenvolvimento é algo que vocês conseguem verificar. Durante o processo já rodando em produção, né, vocês têm acesso ali, né, os administradores da organização de vocês têm acesso ali ao AI Trust Layer, onde vocês conseguem acessar e auditar, né, todas as interações que foram feitas com os seus agentes conversacionais, né, vocês conseguem ver o modelo utilizado, todas as chamadas que vocês fizeram, quais foram as interações, quais foram os modelos de entrada, quais foram os modelos de saída, tá bom? Dentro ali dos indicadores que esses agentes eles conseguem te gerar, você consegue ter uma ideia de, por exemplo, percentual de sucesso, percentual de tempo médio de resposta, percentual de sucesso das execuções, a quantidade de escalonamentos que você está tendo, a quantidade de automações que você está invocando. Você pode utilizar isso como um mecanismo para conseguir identificar que está existindo algum tipo de variação, né? Existem os guardrails, né, que é algo que a gente precisa utilizar com muita parcimônia, né, então eu gosto muito de falar que é muito importante que quando você está fazendo esse desenvolvimento, você esteja preparado para cenários diferentes, cenários de que situações que você pode não ter ali um cenário que é difícil de acontecer, mas que é importante de você estar avaliando, tá? Então isso tudo pode entrar dentro do guardrail, tá? Outras configurações adicionais, né, que você pode, por exemplo, eu quero fazer vamos pensar, você tem ali alucinações, né? A alucinação ela pode não ter sido identificada que foi uma alucinação, né? Então é importante que vocês pensem em estratégias que podem ser utilizadas para, por exemplo, fazer uma análise amostral das ações que foram feitas por parte dos usuários e fazer uma avaliação daquilo se ele está de acordo com aquilo que você esperava ou não, né? Como se você fosse rodar uma amostra em um conjunto de testes que já foram executados para você tentar avaliar se aquilo está de acordo com aquilo que você estava esperando ou não, tá? Então, esse é um ponto que eu venho recomendando também para alguns clientes que têm ali alguma sensibilidade. Então, eu acho que são todas essas camadas ali que vocês podem estar avaliando de acordo com a complexidade, né? Existem algumas coisas que já tem prontos para vocês, outras coisas vocês podem ter que desenvolver de uma forma mais customizada para aquilo que vocês precisam, né? E eu acho que até mais uma questão dos coding agents, eles podem ser utilizados nesse sentido para ajudar vocês a trazer mais uma camada de segurança daquilo que vocês estão fazendo, tá? Então, tem esses diferentes mecanismos que vocês podem estar utilizando. Bom, pessoal, falando aqui então sobre esse processo, né, de construção, eu acho que já foi um ponto aqui que eu comentei. Esse processo de construção, ele pode começar do zero ou você pode partir do autopilot, né? O autopilot pode te ajudar dentro desse processo de configuração, de prompt, configuração, identificação das automações que são necessárias. Ele pode te ajudar em toda essa configuração. E o seu ciclo de vida ele é muito parecido com qualquer de um agente, né? Você vai configurar o seu agente, o prompt, as tools, o contexto, o cenário de escalonamento. Você vai avaliar as execuções, você vai verificar, vai testar, você vai verificar uns scores de qualidade, você vai fazer os ajustes e você vai publicar esse agente, né? Uma vez que esse agente está publicado, você tem diferentes mecanismos de invocação desse agente. A gente vai falar mais sobre isso no slide futuro aqui, tá bom? Mas eu quero mostrar aqui uma demo para vocês, para ajudar vocês aqui a clarear um pouco desses conceitos que eu estou trazendo para vocês, tá bom? É um cenário que acho que todo mundo já se deparou alguma vez, ou já teve algum problema alguma vez,
que está relacionado ali a pedidos de reembolso, né? Então você faz uma compra numa loja de e-commerce e aí você recebe o produto, e aí esse produto ele não é aquilo que você esperava, ou ele veio com defeito, ou ele você não gostou, ou veio um pedido errado, enfim, várias situações podem acontecer. E a gente sabe que muitas vezes é difícil conseguir ter o atendimento necessário e na velocidade que vocês querem, né. Geralmente a loja vai pedir para você mandar foto, e aí vai demorar vários dias para analisar sua foto, e aí dependendo da política, você vai receber uma resposta que você não está gostando. Então tudo isso pode gerar uma experiência ruim para você, né, e essa solução ela tem como objetivo justamente endereçar esse tipo de dor, né. Então aqui, pessoal, eu tenho um agente conversacional, né, que eu criei, né, que eu estou tomando aqui, que ele é um agente chama da loja Tudo Por Aqui. E esse agente, ele tem como objetivo justamente receber entender qual que é a necessidade do cliente, validar que esse cliente ele é um cliente válido, né, ou seja, ele vai consultar um banco de dados, vai validar que quais foram os pedidos desse cliente, vai validar a compra dele, né, depois vai entender o que aconteceu com o cliente, o que aconteceu com o seu pedido, você não gostou, né, enfim, e aí ele vai avaliar qual é a política dessa empresa com relação à devolução, né, cada empresa pode ter sua própria política, né. E aqui eu tenho um documento que ele Vitor, tu exemplifica. poderia, por favor, dar um Ctrl mais aí na tela para tentar, tá bem pequeno aqui, não sei se é Tá bem só para pequeno? mim. Acho que a tua resolução aí é bem duas coisas, a tua resolução, pronto, cara, a tua resolução é boa e ao mesmo tempo eu já tô nos 40 a mais, os meus olhos não são mais o mesmo de antes, certo? Não, tranquilo, vocês conseguem ver agora? Para Melhor? mim tá boa. Não sei se os outros estavam com dificuldade, mas para mim ficou beleza agora. Obrigado, cara. Não, perfeito. Aqui a gente tem um documento, né, de política, onde a gente descreve, né, diferentes cenários, produto com defeito, para vestuário, qual que é o prazo, qual que é a condição, qual que é a evidência necessária, né, eletroeletrônico, cosmético, produto incorreto, qual que é o prazo, qual que é a evidência, né, arrependimento de compra, né, vocês veem que para cada tipo de produto, para cada tipo de situação, a empresa tem uma política diferente, né, e um conjunto de evidências necessários. Isso, pessoal, realmente é bem a realidade, né. As empresas, elas têm ali a liberdade de definir as políticas, né, e geralmente isso a gente acaba nem lendo quando a gente está fazendo uma compra, mas a gente acaba sendo pego de surpresa quando a gente vai descobrir que tem que, enfim, a gente precisa de resolver algum problema, né. E essa política é a política que eu estou utilizando, né, como referência, então é um documento que eu criei e que eu subi dentro do meu agente como um contexto, né. Então eu tenho um index aqui, que ele é um index que tem essa política associada, né. Então é um index que está associado ao meu agente, tá. Então é basicamente assim que funciona, né. Então esse agente, primeiro ele vai começar a interação, vai perguntar quem é esse usuário, vai pedir os dados desse usuário, ele vai responder, né, o agente ele vai validar a partir de uma automação, essa automação ela vai acessar um banco de dados e vai validar que aquele cliente de fato ele existe e vai trazer a relação de compras desse cliente, né. Vai verificar, né, a política para entender, né, qual que aquele cliente ele é elegível a fazer um pedido de reembolso, não é, e a partir daí ele vai pedir para o cliente mandar uma imagem para provar que o que ele está falando de fato é verdade. E aí a gente tem uma outra automação aqui que ela faz a análise dessa imagem, né? Ou seja, ela vai verificar se aquela imagem enviada pelo usuário, ela de fato atende à necessidade daquele pedido, né? E por último, uma vez que estando tudo ok, ele vai fazer o quê? Ele vai ou gerar um código de troca, né, caso o usuário queira fazer a troca do pedido, ou ele vai fazer o processamento do reembolso, né? São duas automações diferentes aqui, tá? E todas elas estão associadas a esse agente, tá? Em qualquer momento, se o agente não se sentir confortável para seguir com o processo, o cliente está pedindo para o agente fazer uma coisa que ele não deveria fazer,
ele vai fazer o escalonamento humano, né? Ou seja, ele vai abrir esse pedido para um humano fazer a validação de como seguir com esse processo, tá? Isso é algo essencial, tá? Quando a gente está falando aqui de agentes conversacionais ou qualquer tipo de agente, tá? Então aqui, pessoal, vocês veem que quando a gente coloca para rodar, a interface é um pouquinho diferente do agente autônomo, né? Ele abre um chat. Aqui vocês conseguem definir como que esse chat inicia, né? Tem um título, um subtítulo. Você já consegue definir aqui alguns prompts iniciais que os usuários eles vão conseguir estar utilizando, tá? E aí eu vou falar aqui, eu quero falar do meu pedido, tá? Ele vai fazer a inicialização, né, desse agente, né, a partir daquilo que eu configurei dentro do prompt, né? Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês que esse é o banco de dados que eu estou utilizando, né? Eu estou usando uma planilha de Excel com uma série de pedidos, né? Estou simulando isso aqui como se fosse um banco de dados. E é isso aqui que a gente vai utilizar como referência para fazer todas as nossas consultas, né? Então, ele inicia aqui, né, falando que ele é um assistente e que ele tem essa função e ele está pedindo para começar o meu CPF e o e-mail cadastrado, tá? Eu vou estar utilizando aqui essas informações aqui, que é um dos pedidos, um dos clientes que a gente tem dentro desse banco, tá? Vocês vão ver que nesse momento, ele vai executar uma automação, né, essa automação aqui de validação do cliente. Essa automação, ela tem como objetivo justamente acessar essa planilha e fazer a busca por esse cliente específico, né? Então, esse CPF e esse e-mail, né? E aí ele vai validar se de fato esse CPF e esse e-mail eles estão cadastrados dentro desse banco de dados e ele vai trazer a relação de pedidos que esse cliente realizou dentro da nossa empresa, tá? Então, essa é a validação inicial que ele vai estar fazendo, tá bom? Um outro ponto aqui que é importante destacar, né, como vocês veem, dentro dessa interação do agente conversacional, vocês conseguem também estar anexando arquivos, tá? Então, vocês podem pedir para esse agente conversacional ele enviar PDFs, imagens, arquivos de diferentes formatos, planilha de Excel e tudo mais. É possível que o usuário ele faça o envio dessas informações a partir dessa tela de interação, tá? Um ponto que é bem importante aqui, tá? É importante que vocês tenham mecanismos que permitam que vocês acessem essas informações, né? Como você pode ver, eu tenho uma automação aqui que ela faz exatamente isso, né? Ela faz a análise da imagem, né? Uma automação que ela até é uma automação daquilo que a gente chama, né, de out of the box, que você consegue, de fato, pedir para a IA analisar uma imagem que você possua, tá? Então, isso é um mecanismo que vocês precisam ter esse tipo de interação, né? Então, eu vou mandar um PDF para o agente analisar, vocês precisam ter alguma ferramenta que vai conseguir fazer essa análise, né? Pode ser um projeto de DU, pode ser um projeto de XP, pode ser um projeto, alguma outra ferramenta que consiga, de fato, estar interpretando a imagem como ela foi gerada, tá bom? Tá demorando muito essa execução, não sei por que motivo. Acho que eu vou reiniciá-la, essa execução, porque ela está demorando muito mais do que o padrão. Então, eu uso aqui o pessoal ambiente de staging, algumas vezes ele pode ser um pouquinho mais lento. Deixa eu tentar reiniciar aqui o processo. Depois que tu reiniciar, eu vou aproveitar para te trazer alguns pontos aí, o pessoal quiser ficar à Claro. vontade, que a gente espera aí. Aí tu sinaliza, aí quando a gente puder trocar uma ideia aqui, tá? Claro, podem ir falando aqui enquanto eu reexecuto aqui esse agente conversacional. Boa. Então bora aqui. Cara, o Vitor é melhor do que eu, Vitor. Eu sou ruim. Se eu for falar, velho, eu tenho que me concentrar só em falar, velho. Rapaz, eu tô cheio de pontos fracos aqui, mas vamos nós. O Vitor, cara, eu queria trocar uma ideia aqui contigo. Então, legal. Eu acho que valeu muito a pena você trazer aqui a abordagem sobre agentes autônomos e agentes conversacionais. Eu acho que isso é legal para dar
aterrissar a mente das pessoas, porque a gente vai ter realmente casos de uso que um agente conversacional vai fazer mais sentido e casos de uso que um agente autônomo vai fazer mais sentido. A minha pergunta era assim, a gente está vendo esse chat, que é um chat que a gente está mais aqui numa linha de teste da automação, mas aí a ideia de para que eu exponha esse agente, quais são as opções que eu tenho? Por exemplo, uma das opções é o quê? Autopilot. Eu consigo expor isso através de um WhatsApp, através de um Telegram ou através de alguma outra interface conversacional. Eu queria te ouvir nesse sentido. Quais são as possibilidades que eu tenho de tornar este agente acessível para os meus clientes, né? Ou seja, as pessoas que vão fazer uso dele. Quais as opções a gente tem? Claro, claro. Esse é até um tema que eu vou abordar, mas acho que como está um pouco Boa. lento ali, eu posso até já adiantar, tá bom? Hoje existem algumas diferentes maneiras de vocês estarem integrando os agentes conversacionais que vocês desenvolvem na UiPath com diferentes ferramentas, tá? A primeira delas, né, a primeira é a funcionalidade, vamos dizer assim, nativa UiPath, né? Então vocês conseguem estar acessando esse agente conversacional via orquestrador, conseguem estar conectando esse agente conversacional dentro do Autopilot for Everyone, né? Ou seja, dentro do Assistant, os usuários eles vão conseguir acessar o agente conversacional e iniciar uma thread de conversa com ele, tá? Deixa eu só pegar aqui, enquanto ele está executando, eu pegar aqui, agora ele foi. Mas deixa eu terminar de responder. Então, essa seria, vamos dizer assim, o mecanismo inicial, né, o mais simples, tá? Ah, mas eu quero acessar esse agente conversacional a partir de outras ferramentas. Tudo bem. A gente tem alguns plugins, tá, que do Autopilot, que ele permite com que vocês adicionem esses plugins de uma forma muito fácil, tá? Dentro do Teams ou dentro do Slack, e vocês consigam fazer ou seja, o usuário vai conseguir utilizar essas ferramentas, tá? Os agentes conversacionais que vocês definirem, a partir do Teams ou a partir do Slack, né? Via esse plugin aqui do Autopilot, tá? Então é muito simples dali, tá, pessoal? É como se fosse um aplicativo que fica instalado dentro do Teams e dentro do Slack de vocês. E aí, a partir desse aplicativo, vocês conseguem acessar o agente conversacional que vocês querem estar utilizando e interagirem a partir dessas duas ferramentas, tá? No caso do Teams, a gente tem ainda um app dedicado, tá bom? Então, existe uma integração especial ali com o Teams que vocês conseguem estar utilizando dentro do ambiente de vocês, dentro do Teams, tá? Aí vocês me perguntam, tá, Vitor, mas eu quero usar uma outra ferramenta, eu quero usar o WhatsApp, eu quero usar o Telegram, eu quero usar o WeChat, eu quero usar alguma outra ferramenta que não é o Teams, não é o Slack, tá? Eh, Aí vocês têm 2 estratégias, tá, pessoal? Primeiro que vocês podem estar embedando esse agente conversacional no apps, tá? Então vocês podem criar um apps e vocês podem estar embedando esse agente conversacional dentro do apps, ou vocês podem estar, eh, embedando ele em qualquer ferramenta que permita o uso de iframe, né? Então qualquer aplicação que você consiga embedar utilizando iframe, vocês podem estar utilizando. Tá, mas eu quero usar o WhatsApp não dá para fazer isso. Vocês podem fazer uso, pessoal, de uma biblioteca que a UiPath lançou, que chama o TypeScript SDK, que é uma biblioteca de TypeScript e JavaScript, em que vocês conseguem estar conectando os agentes conversacionais de vocês com qualquer aplicação externa, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, que é uma integração que eu fiz com o WhatsApp, né? Então, esse mesmo caso de uso que eu mostrei aqui para vocês, eu consegui utilizar fazendo uso de integração com o WhatsApp, tá? Via esse SDK, tá? É uma integração um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim, né? Vocês veem aqui, exige um back-end ali como um middle entre a UiPath e entre o WhatsApp, tá? Existe um middle ali, né? Um back-end que faz justamente a ponte entre a UiPath e o WhatsApp, tá? Porém, hoje, né, com os coding agents, isso aqui é um processo que pode ser muito acelerado, né? A gente tem documentação, a gente ensina como os coding agents eles devem funcionar. Então, esse é um processo que ele é simplificado a partir do uso de coding agents, tá? Mas aqui, só para ilustrar,
eu consegui fazer justamente essa interação via WhatsApp, tá? Que é um vídeo da minha tela do WhatsApp, onde eu faço a solicitação das informações, ele traz aqui a relação dos pedidos que estão associados àquele cliente, né? Eu digo aqui que eu quero falar, né, sobre o moletom, ele pede para eu descrever, né, o que que aconteceu com aquele produto, eu digo que eu não gostei desse produto, e aí ele fala, né, que a política diz com relação a esse tipo de solicitação, né? Ele fala que são 7 dias corridos e a partir da data eu estou dentro do prazo, né? Aí ele pede para enviar uma imagem, né? Eu envio uma imagem aqui de um moletom, só que esse moletom ele está faltando a etiqueta, né? E a etiqueta ela é obrigatória para que a validação seja feita, né? Aí o agente conversacional ele retorna e aí ele pede para que seja enviado com as etiquetas, né? Porque é um requisito da política que tenha a etiqueta, né? E aí o usuário via a imagem com a etiqueta, ele valida, né, que esse processo ele está de acordo com a política e ele pergunta ali, se ele quer seguir com o reembolso ou se ele quer fazer o pedido de troca, né. E aí, uma vez que o usuário fala que ele quer fazer o reembolso, ele segue aqui com o processo, dando continuidade aqui ao processo, explicando aqui os prazos, tá bom? Então essa aqui são os diferentes mecanismos de integração, tá. Muito Eu bom, vou cara. até Muito bom. retornar aqui, ó, vocês veem que ele trouxe, né, aqui os pedidos, né. Aqui agora vocês já tiveram um spoiler do que é o caso de uso, mas eu vou seguir aqui, né, vou falar que eu quero falar do moletom. Ele realmente tá um pouco, lento aqui hoje, o ambiente de staging. Aí ele já entendeu, né, ele tá perguntando o que aconteceu com o produto, eu vou dizer que eu não gostei da cor do moletom. E aí ele vai fazer uma consulta dentro da política da UiPath não, desculpa, a política da empresa, para entender, né, o que se aplica, né, ou seja, o cliente ele está falando que não gostou da cor, então isso significa o quê? Que não é um defeito, também não se trata de um pedido errado, ele só não gostou da cor, né. Então ele entende que isso aqui se trata de um arrependimento, ele verifica que o prazo são 7 dias corridos e que eu recebi há 2 dias, e então é possível trocar, né. Mas o que que precisa? Precisa que eu envie uma foto do moletom mostrando o produto com as etiquetas originais, tá. E aí, para mostrar que eu não estava mentindo naquele vídeo, eu vou mandar a imagem, né, de um moletom que ele não tem as etiquetas originais, né. E aí vocês vão ver que ele vai, negar, né, esse pedido, né, ele vai falar que, esse tá é um moletom, né, ou seja, ele vai avaliar aquela imagem, ele vai verificar que se trata de um moletom, mas que tá faltando a etiqueta. Então ele não pode dar sequência nisso, porque é contra a política que foi definida, né. E todo esse mecanismo, pessoal, que eu tô falando para vocês, foram pontos que eu construí dentro do prompt, né. O prompt me fez seguir e destacar essas regras do que como aquilo é importante, né. Então, dito e feito, né, ele está dizendo que é um moletom, tá em ótimo estado, não tem sinal de uso, porém ele não consegue identificar as etiquetas, né. Então aqui eu vou enviar agora a imagem desse moletom com etiqueta, né, para que de fato ele entenda, né, e ele aprove esse pedido, via o agente conversacional, né. Então ele vai fazer a análise dessa imagem novamente, e ele vai verificar que agora sim, está atendendo aquilo que foi definido dentro da política, que precisa ter todas aquelas regras de configuração, Muito tá. bom, cara, esse caso de uso, Vitor. Muito legal. Não, boa. Acho que eu queria só pincelar aqui rapidamente, né, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas só algumas boas práticas, né, quando a gente está fazendo a construção ali dos agentes conversacionais. É muito importante, né, que vocês primeiro planejem qual que é o flow, né, como que esse usuário ele vai intuitivamente interagir com você, né, ou seja, ele vai começar pedindo descrevendo o problema, a gente tem ali alguma definição, depois a gente vai precisar é muito importante que vocês pensem que o seu prompt ele é como se fossem estágios, né, você precisa entender
que é necessário de ir de um estágio para o outro, o que são parâmetros que são importantes, são obrigatórios para você poder seguir para uma etapa seguinte, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu faço ali é pedir o CPF do cliente. Se ele não me der o CPF, eu não vou seguir com nenhuma outra etapa, né? Eu não posso ajudar um cliente que não se identifica, né? Então isso é muito importante você deixar muito bem claro no seu prompt, né? É muito importante você planejar as falhas de entendimento, né? Então, o que acontece, né, quando a gente não entende ou quando o usuário ele começa a querer falar de outro tema, né? A gente sabe ali, a gente vê notícias várias vezes no mercado, né, de algumas ferramentas de IA que o cliente começa a utilizar a ferramenta para uma outra coisa. Então, é importante você pensar o que eu faço, né? Qual que é o comportamento se o usuário tentar desviar do assunto? Como é que a gente volta o tema, né? É muito importante que você também defina as regras, né, as regras críticas, né, então, poxa, quais são as regras que eu não consigo abrir mão? No meu caso, eu não consigo abrir mão que ele precisa da identificação para poder estar seguindo com esse processo, né. Eu não abro mão de que ele não pode fornecer as informações de outros clientes que estão dentro da minha base. Então, todas essas regras, elas são muito importantes que vocês definam quando vocês estão construindo esse agente conversacional de vocês, tá? Escolha as ferramentas que vão aprimorar o diálogo, né, pessoal? Aqui as ferramentas, né, as automações, elas têm que estar ali por um propósito, né? Elas têm que de fato agregar no valor que aquele agente está lidando, né? Nunca pense em, eu vou adicionar o máximo de automações possíveis para que esse agente esteja o máximo capaz possível. Não é bem assim que funciona, né? Você tem que pensar bem qual é o cenário que eu vou utilizar essa automação, né? Quando que essa automação tem que ser invocada? Quais são as regras para que essa automação seja invocada? Então, isso tudo vocês precisam pensar, né? Também definir claramente em que situações esses agentes vão ter que ser escalados para um humano, né? E sempre isso tem que acontecer, pessoal, sempre, né? Nesse caso do meu exemplo, né? Quando o usuário, vamos dizer assim, imagina que o usuário falasse, olha, eu não tenho a foto da etiqueta. Aí o agente vai falar, então eu não posso seguir com reembolso, mas aí o usuário vai ficar incomodado, ele pode ficar irritado, então o agente tem que ser capaz de entender essa situação e escalar isso para um humano, né? É, e aí, uma vez que você vai levar isso para o humano, que tipo de informação você quer levar para esse humano, né? Vamos dar um contexto para ele, vamos dizer por que você levou para o humano, qual que é a identificação desse usuário, qual que é o cenário que a gente está se tratando, isso é importante, tá? Você manter uma personalidade consistente, né? Então, vamos pensar, ele deve ser muito educado, ele deve ter um tom mais desconstruído, um tom mais descolado, né? Enfim, todas essas questões é importante você manter uma consistência, né? E testar, né, pessoal? Aqui o grande segredo é você testar. A gente recomenda que vocês testem no mínimo 30 cenários diferentes, cenários felizes, cenários raros, cenários absurdos, para que você de fato esteja confiante de que de que esse agente conversacional ele vai endereçar uma necessidade que você tem e ele vai de fato agregar e não vai gerar um complicador para você, tá bom? Eu acho que aqui, né, eu já dei o spoiler do agente de SDK, né? Então, essa é uma ferramenta muito potente, tá, pessoal? É a questão do uso desse SDK e o Coding Agent, né? Só dando um spoiler de pequeno, mas basicamente o Coding Agent ele permite com que você use ferramentas como o Cloud Code, o Codex, como agentes que vão desenvolver para você, né? Então, e a UiPath ela lançou as skills da UiPath, né? Então existem skills que guiam como esses agentes devem criar automação, criar apps, criar agentes, como eles devem criar coded apps, como eles devem criar coded agents, como que eles interagem com o orquestrador, como eles acessam os recursos do orquestrador, como eles acessam os recursos do SDK. Então, esse back-end, né, que eu criei aqui para esse exemplo do WhatsApp, ele poderia ser construído a partir de um coding agent, né? Você pediria para ele, olha, esse é o meu agente, eu preciso conectar com o WhatsApp, analise a documentação da UiPath, analise as skills que a UiPath possui e me direcione, né? Que informação eu preciso te dar? Construa para mim esse back-end, né? Então, isso tudo pode ser muito bem acelerado
fazendo uso dos coding agents e fazendo uso das skills que a UiPath lançou, tá? Essas skills, elas são públicas, né? Então vocês podem estar consultando ali e instalando e utilizando, tá? Mas é esse o objetivo, tá? E agora é isso, pessoal. Dúvidas? Não sei se vocês têm Ah, rapaz, eu tenho alguma umas coisas aqui para dúvida. perguntar. Pode perguntar. Vamos aqui. Bom, o Michel também tem. Então, aqui, meus convidados têm mais preferência do que eu. Então, vai, Michel, arrocha tu aí, depois eu pergunto a minha. Só ia pegar o gancho ali que o Vitor estava mostrando sobre o SDK, né? Queria só tirar uma dúvida. Como que fica a questão ali de monitoramento quando eu estou usando essa estratégia de integração via SDK? Os traces aparecem normalmente, então não tem nenhum tipo de impacto nisso ou eu preciso customizar também? Não, os traces eles vão aparecer normalmente, né? Aqui a gente está falando, o agente ele continua morando dentro da UiPath, né? Esse agente Uhum. conversacional aqui, ele continua publicado dentro do orquestrador, na pasta em que você publicou, respeitando os limites de permissão, máquina que você definiu. O único ponto ali é a camada de integração, né? Porque agora Integração mesmo. quem é o back-end ali, ele vai ser responsável pelo quê? Receber as mensagens do WhatsApp e invocar o agente conversacional via SDK, né? Então, o SDK é a camada de integração entre o agente, o back-end e o agente conversacional da UiPath, tá? Mas todos os traces, tudo aquilo que foi recebido, tudo mais, está dentro do orquestrador e respeita todos os limites que você definiu. Ah, perfeito. Claro, né, você pode ir um passo à frente, por exemplo, eu vou criar um coded agent, né, que aí seria o quê, né? Você não vai criar um agente da UiPath, você vai criar um agente em código, em Python, né, com LangChain, com Llama, aí, né, você, né, vai ser Tem que responsável por customizar, né? definir, exatamente, definir os logs, definir o trace, mas você ainda assim você pode publicar isso dentro da UiPath e fazer o acompanhamento, né, para quem tem familiaridade ali com LangChain, você consegue ver a estrutura, aquele grafo, você consegue visualizar tudo isso dentro da UiPath. Oh, muito bom. Boa, primeiramente, parabéns de novo aí, Vitor. Arrebentou. Muito boa. Cara, esse caso de uso muito legal. Acho que aterriza muita coisa. E aí, cara, uma coisa que eu queria entender contigo é que tu acabou falando, e talvez eu não tenha pego aqui, né? Aquela tool que tu colocou para poder validar ali se o moletom tinha ou não tinha ali a etiqueta. Conta um pouquinho melhor como é que tu fez aquela etapa ali. Claro, eu vou até compartilhar minha tela novamente, porque aí eu acho que fica mais fácil de mostrar. Porque aqui dali, cara, se aplica a vários contextos, né? Por exemplo, sinistros, para quem, sei lá, quer enviar alguma informação para dizer que aconteceu um sinistro aqui com o meu carro, uma batida, alguma coisa nesse sentido, pode, de repente, ter uma familiaridade com esse caso de uso. Muito bom, mas Claro, vamos lá. esse é um ponto muito super válido, tá? Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Consigo. Aqui, dentre as tools, né, quando a gente vai adicionar uma tool para o nosso agente, você tem aqui algumas opções, né? Você vê ali que você vai conseguir pesquisar, né, qualquer automação que você já tenha construído, que você tenha desenvolvido, tá? Mas a gente tem algumas ferramentas que a gente chama de out of the box, né? Que seriam ferramentas, vamos dizer assim, tools prontas que a UiPath já construiu para você e que você pode estar utilizando aqui dentro do seu agente, tá? Uma delas é justamente esse aqui, né, o Analyze Files, né, que é o quê? Uma tool que ela usa LLM para quê? Para analisar um arquivo, né? Então você pode estar utilizando para analisar uma imagem, você pode estar utilizando para analisar um arquivo, um PDF, uma invoice, qualquer tipo de documento, tá? E você também pode adicionar os seus modelos de AXP, você pode adicionar os seus modelos de DU, tá? Aí você vai me perguntar, Vitor, tá, mas por que que eu vou usar um AXP da vida se eu tenho essa ferramenta aqui que ela também tem o objetivo de analisar o arquivo e simplesmente eu só tenho que arrastar aqui e conectar, tá? Aqui é um ponto que eu gosto muito de destacar esse ponto, tá, pessoal? Porque quando a gente está falando de LLM, né, não sei se vocês sabem, mas a LLM, ela
nativamente ela não é feita para analisar imagens, né? A gente utiliza ela para analisar imagens, mas ela nativamente não é utilizada, não é feita para isso, né? Então, o AXP, ele é um outro produto da UiPath que ele usa LLM para extrair informações de imagens, só que ele tem uma série de melhorias e ajustes, né? Então, a gente tem Computer Vision, a gente está combinando toda a capacidade da UiPath para a gente ter uma ferramenta de extração de documentos otimizadas, né? Então, o AXP, ele não é só usar LLM para extrair documentos, ele tem uma série de melhorias e ajustes para que essa extração seja melhor sucedida, tá? Então, se você tem um caso de uso que envolve uma imagem, que você quer utilizar um agente, você tem que entender a complexidade. Pô, por exemplo, esse caso, né? É uma imagem, né? Um moletom, nem faz sentido ter um modelo que faz isso. Agora, eu quero usar para fazer extração de invoice. Aí você tem que entender ali qual é a complexidade. Tem umas tabelas aqui meio complexas ali. Aí você tem que entender que, pô, um AXP vai ser necessário porque ele tem ferramentas de otimização focadas em usar LLM para extração de documentos, tá? Então, é isso, você tem essas possibilidades, mas esse exemplo em específico, eu estou usando essa tua aqui, tá? Que é uma ferramenta que basicamente ela usa LLM para interpretar o conteúdo de uma imagem, tá E bom? aí, isso tu associou no prompt, ó, verifique se as imagens que são enviadas possuem ali etiquetas. Exatamente, exatamente. Então aqui, ó, não etiqueta especificadamente, né? Que ele faz? No meu prompt, eu tenho a descrição do que faz essa imagem, né? Que ele faz o quê? Ele tem que descrever o conteúdo dessa imagem, né? E aí aqui, na minha interação, né? Quem está definindo que o que tem que ser buscado é a política, né? Então, Boa. por exemplo, aqui se eu olho a política, né? Aqui se trata de um arrependimento, né? Então, aqui essa categoria, arrependimento. Aqui a gente está falando de um moletom, né? Então entra como vestuário. Ó, o prazo é 7 dias e a evidência é o quê? Foto mostrando o produto e suas etiquetas. Muito bom, cara. E o produto sem sinais visíveis de uso e com etiquetas originais. E, ou seja, dentro do meu prompt, quando ele vai analisar a imagem, eu falo para ele, olha, se for um produto incorreto, foto do produto e a etiqueta da embalagem, né? E aí você vai fazer o quê? Após receber a imagem, acione a ferramenta análise imagem e verifique o conteúdo está de acordo com a política, né? Então é Boa. justamente no prompt que eu faço essa conexão entre aquilo que recebi para ele dar ok ou não, tá? E aí só se tiver de acordo que ele pode seguir com as próximas ações. Boa. Boa, massa. Ei, Vitor, outra coisa, cara, que eu queria te perguntar, dentro aqui da solução da UiPath, como que a gente consegue contemplar um cenário que, por exemplo, eu tenho que ter a memória do agente, o Michael, por exemplo, falou comigo hoje, aqui, na segunda-feira, e amanhã a Camila fala comigo também, só que o Michael voltou a falar comigo na quarta, e aí eu preciso resgatar a sessão do qual a gente conversou ali na segunda. Aí, né, esse inclusive foi um dos tópicos que você passou ali dentro da diferença entre os agentes autônomos e conversacionais, que são sessões que podem se permanecer por mais de um turno, né? Então, como que dentro aqui da UiPath a gente consegue garantir que o Michael realmente sei lá, ele se autenticou, né? Sei lá, vai que ele se autentica ali, é um cliente, vou mudar um pouco o contexto. Imagina que ele é um cliente já conhecido e antes dele iniciar a interação com o chat, ele precisa se autenticar com o CPF dele. Então, Uhum. como que a UiPath cobre aqui esse contexto de memória de curto prazo e de longo prazo aqui? Esse é um ponto importante. Aqui, os agentes, eu até tenho que. Eu não lembro exatamente o prazo, eu acho que é 24 horas. Mas quando você inicia uma interação com esse agente, se não me engano, essa sessão desse agente ela vai ficar aberta ali por até 24 horas, e depois disso ela vai expirar, né? E esse é um ponto importante, né? E até é comum, né? Dentro de você estar interagindo geralmente com chatbot, se você fica um tempo sem interagir com ele,
ele vai encerrar a sessão e vai finalizar, né? Então, basicamente esse o comportamento. Existe um prazo máximo que esse agente conversacional ele vai ficar com a sessão. Na verdade, sim, o histórico ele vai ficar salvo, né? O usuário você vai conseguir acessar, né? Agora, o tempo que aquela sessão ela vai permanecer ativa para você poder voltar e continuar a interação, tem um tempo máximo, que eu acredito que seja 24 horas. Depois disso, a job vai ser finalizada e você vai ter que executar uma nova sessão, né? Se a gente está falando de uma memória a um prazo maior, aí você tem que entender qual que é esse tipo de cenário, né? Se você quer para que fim, você quer adicionar uma sessão específica, existe um cenário que o agente conversacional não está lidando tão bem, aí você pode pensar em adicionar isso dentro do seu contexto, até pensar num mecanismo de memória para o seu agente, para ele armazenar algumas situações comuns e retornar a partir daí. Ok, excelente. Bom, cara, é isso, passamos aqui 5 minutos. Quando a gente começa a conversar a respeito desse tema, a gente vai longe, né? Mas deixa eu parar aqui a gravação.